Oi, gente, eu sou a Ida do Conscientiza Haas. Eu sou o Benício do Conscientiza Haas. E hoje a gente veio falar pra vocês sobre o nosso primeiro episódio do podcast Rio Grande do Sul, Acidente ou Consequência. Hoje a gente conta com uma convidada muito especial, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, porque ela mora no interior de São Paulo, que é a Sara, que ela foi uma voluntária missionária ao Rio Grande do Sul e, enfim, se disponibilizou de responder algumas perguntinhas pra gente. Primeiro vamos começar com o que aconteceu. Recentemente no Rio Grande do Sul houveram enchentes de grandes proporções que ocasionaram deslizamentos e enchentes de grandes proporções que fizeram com que as famílias perdessem suas casas e até as suas vidas. Sara, para começar, fala pra gente quais foram as áreas mais afetadas da região. Até hoje a gente pode dizer que as áreas mais afetadas no Rio Grande do Sul foram todas. Não existe uma área que foi menos afetada. Tudo foi afetado porque tudo foi devastado. Então, a parte da educação, a parte administrativa das cidades, a parte financeira, a parte pública, a parte social, a parte de saúde, tudo foi afetado. E, infelizmente, a gente não tem uma estimativa de quanto tempo isso vai demorar para se reorganizar novamente. Até porque, igual eu disse, todas as áreas da cidade foram afetadas. Perfeito, Sara. Agora vamos falar um pouquinho sobre as consequências dessa tragédia. Você que esteve no Rio Grande do Sul após o acontecido, pode nos dizer como você se sentiu, como as pessoas estavam, como parecia, porque pelo que a gente viu pelos jornais, parecia um filme de terror. Eu passei 1 mês e 10 dias no Rio Grande do Sul, fiquei agindo em uma cidade que tem 11 mil habitantes. Como voluntária e missionária, eu posso dizer que o que eu vi foi uma devastação total, uma destruição total. Imagina uma cidade que foi afetada por um furacão, agora 10 vezes pior. A gente só via destruição, bairros completamente devastados, assim, que não existem mais. Bairros que antes eram repletos de casa e área verde, e hoje está tudo com lama, tudo com destroços. Todas as áreas da cidade de Cruzeiro do Sul, e eu uso Cruzeiro do Sul como exemplo porque foi a cidade que eu tive um contato maior, completamente afetada. Pessoas em abrigos, pessoas que não têm mais perspectiva de voltarem a ter algo normal novamente. Completamente destruído. E isso foi o que a lama deixou. Depois das águas baixarem sobre a lama, sobre a destruição, e tem muita coisa para ser feita ainda. Além das perdas materiais, quais foram os impactos sociais e emocionais dessa tragédia? Os impactos emocionais, sociais, eles são muito latentes em uma catástrofe. E eu, como psicóloga, eu faço psicologia, né? Tô no primeiro ano da faculdade, e a gente pode dizer que o luto ele tem não apenas uma faceta, ele tem várias. O luto não é apenas diante de um ente querido, o luto é diante de uma perda. Então, diante de um ente querido, diante de uma perda de uma casa, diante de perda de sonhos, diante de perda de perspectiva de futuro, diante de perda de bens materiais, diante de uma perda. E a gente vê que nessa catástrofe tudo foi perdido. Então a gente vê cidades, pessoas, famílias inteiras enlutadas. E isso afeta tanto emocionalmente quanto socialmente. Cidades inteiras, pessoas, toda uma população afetada emocionalmente. E como a gente consegue gerir isso? Como a gente consegue lidar com essas coisas? A gente precisa de um amparo emocional para que essas pessoas elas possam ter uma perspectiva mudada. É um trabalho difícil, como eu disse, a gente está no começo ainda, Então a gente ainda nem consegue ter uma visão ampliada de fato o que foi afetado emocionalmente e socialmente diante da população. Então, Sara, olhando para o futuro agora, o que você acha que pode ser feito para minimizar ou extinguir de vez mais catástrofes no Rio Grande do Sul? Essa pergunta, ela é uma pergunta ampla, com uma resposta ampla, né? Não dá para dar uma resposta simplista diante dessa pergunta. O que pode ser feito para que outras catástrofes não aconteçam? Primeiro, a gente precisa de uma boa gestão governamental, não apenas boas gestões municipais, mas uma boa gestão governamental, que gera toda a região do Rio Grande do Sul. Porque a perspectiva é que outras enchentes aconteçam.
E aí, como a gente vai amparar essas famílias que já foram afetadas? Como a gente consegue fazer uma organização das cidades para que agora haja uma construção de casas, de prédios, em lugares onde a gente sabe que a água não pode atingir? Como a gente pode fazer uma boa gestão para que a gente possa ter um cuidado maior com o rio, com os rios, fazer um amparo nos leitos do rio, para que haja um maior cuidado? Enfim, a resposta ela é muito ampla, mas ela tem um centro. Tudo começa com uma boa gestão governamental. O governo olhando para, de fato, a necessidade da população, qual é a necessidade primária daquela região, para que não haja futuras catástrofes. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do Conscientiza Arrasa. Eu queria agradecer a Sara, nossa convidada, e deixar uma perguntinha para vocês. E aí, acidente? Ou consequência?